Ora, ora! Hoje é dia de parola! Estamos aqui mais uma vez unidos para falar de prosperidade bíblica. E hoje o tema da semana é administração dos bens, mordomia cristã. Se tudo vem de Deus e nós somos meros mordomos, o que nós temos para barganhar então com ele? Fique com a gente, logo depois da vinheta tem mais. Muito bom, meninos. Mais uma vez, que bacana, estamos juntos aqui. Boa noite, Oráculo. Boa noite, Mente Brilhante. Boa noite, meu jovem. Muito boa noite, decano. Muito bom estar com vocês. Vocês estão percebendo, estou aqui de cenário novo, período de férias, na verdade. A localização em segredo, que é para o Covid não me alcançar. Mas, nessa semana de férias, eu até falei para um pessoal que estaria off das redes sociais e tudo mais. O pessoal falou assim, mas você não vai estar off? Está de férias? Eu falei assim, o reino de Deus não tem férias. Glória! Estamos aqui mesmo de férias, Ô, é verdade? terra! Aleluia! Aleluia! Esse é crente. Pessoal, nas semanas anteriores, dentro aqui do mês de janeiro, nós então estamos abordando o tema prosperidade bíblica. Demos uma introdução na primeira semana, na segunda semana falamos sobre honra, na terceira semana falamos sobre generosidade e hoje nós estamos aqui encerrando com administração. Como administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós vamos colocar os cardzinhos aqui com as conversas anteriores, mas a conversa que eu quero tocar com vocês, meninos, é a pergunta que fica assim, aquela dúvida que fica no meu coração. Uma boa administração não tem tanto a ver com os 10% que você entrega, mas muito mais com os 90% que ficam na sua mão. Como o Wilson falou, os 10% são de Deus e os outros 90% também são de Deus, não é verdade? Exatamente, dessa forma. A gente precisa entender que tudo aquilo que chega nas nossas mãos tem um propósito e um desígnio. Gosto daquele texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz a respeito de nós semearmos semente e também termos o pão. Ou seja, nós já falamos de algumas parolas aqui nossas a respeito de você saber discernir o que é pão e o que é semente. Então, se eu recebo aquilo da parte de Deus, o meu salário, ele é digno, né? O próprio apóstolo Paulo fala, gostei de outro dia, eu vi um memezinho que falou assim, aquele que é vagabundo não pode comer nada. E aí o rapaz fala assim, mas rapaz, você não pode falar isso, Paulo. É verdade, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então, aquilo que vem nas nossas mãos, nós precisamos entender que é abençoado da parte de Deus, né? A palavra do Senhor vai dizer que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. E onde nós colocarmos as nossas mãos, vai prosperar. Agora, nós precisamos entender que não é porque eu sou próspero que eu vou poder fazer como Jonas. Nós já falamos isso a respeito em outras parolas, porque muitas vezes você pode fazer uso dos recursos que estão nas suas mãos de forma indevida. Aí você vai falar, o oráculo vai dizer, mas tudo me é lícito. E aí Paulo mesmo diz, mas nem tudo me convém. Então, muitas vezes nós temos que discernir a respeito e fazer oração. Deus, qual é o propósito? Devo eu utilizar desses recursos para essa finalidade, ainda que sejam lícitos? Muito bom. O Arthur, ele abriu fazendo uma pergunta, né? Se tudo é de Deus, será que a gente tem condições de barganhar com ele, né? Esse entendimento do tudo ser de Deus, ele é um entendimento que ele só vai fazer sentido a partir do momento que a nossa fé entre em exercício, né? Não tem sentido simplesmente pela lei, né, pela lei do Antigo Testamento, eu dizer que tudo pertence ao Senhor. Agora, nas reafirmações, ou na reafirmação do dízimo, e nós falamos isso na parola passada, no Novo Testamento, Jesus ele vai deixar muito claro, não é, que a ideia de entrega
que o Senhor tem para com os seus filhos, ou a respeito dos seus filhos, ela pressupõe muito mais do que o cumprimento da lei, o cumprimento de uma ordenança estabelecida na palavra. Mas ela pressupõe uma entrega, em primeiro lugar, do ofertante. A gente falou bastante disso, né? Antes, nas outras parolas, pelo menos duas anteriores, a gente falou bastante disso, né? O desejo que o Senhor tem é a respeito do ofertante e não necessariamente da oferta. Agora, o princípio da administração, no meu ponto de vista, da administração santa, santificada, conforme a vontade do Senhor, no meu ponto de vista, ela não apenas é algo que precisa ser observado para que a gente possa, para que nós possamos pressupor uma colheita na nossa trajetória por observância de princípios. Eu acho que tem algo um pouco mais profundo, intrínseco a essa verdade, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já li esse texto em uma das outras parolas, ou já citei ele, eu não lembro, acho que eu citei, eu não li, mas hoje eu quero ler Lucas 16, ali no verso 11, quando a palavra diz assim: portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Né? Aqui é o próprio Senhor Jesus falando acerca de fidelidade. Fidelidade, obviamente, significa observância dos princípios estabelecidos pelo dono da verdadeira riqueza, né? E se a gente olhar o contexto de tudo aquilo que está sendo colocado por Jesus, né, nessa chamada parábola do administrador infiel, desde o primeiro versículo do capítulo 16, aliás, de Lucas, tratado, nós vamos perceber que Jesus ele está falando acerca da herança do reino, né? Então, Jesus ele está condicionando a herança do reino, ou seja, a nossa salvação, a forma que nós administramos aos recursos que temos ou que chegam às nossas mãos nessa terra. Aqui Jesus ele dá dois exemplos, né, nesses dois versículos 11 e 12. Ele diz no 11, se você não for encontrado fiel na administração daquilo que é injusto, em outra tradução menos contemporaneizada, né, eu estou com uma Nova Almeida atualizada aqui nas mãos, mas na Revista e Corrigida, que é uma tradução um pouco mais chúcara, vai falar de riquezas de origem ímpia, né? Se não me engano, é a Revista Corrigida ou a Corrigida e Fiel. Ela vai falar de riquezas de origem ímpia, né? Do que Jesus está falando aqui? Do sistema administrativo e financeiro deste mundo, né? Daquilo que não provém do céu. Jesus não está falando de dinheiro proveniente de pecado, mas ele está falando do dinheiro que faz parte de um sistema financeiro pecaminoso. Ele está falando do patrimônio que faz parte de um mundo que já jaz no maligno, né? E nós estamos neste ambiente. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz, eu não peço ao Senhor que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Por quê? Porque esse mundo nos cerca com o mal. Esse mundo é mal. Esse mundo jaz no mal. Então, tudo aquilo que diz respeito aos sistemas implementados e vivenciados nesse mundo não é bom, é mal, né? E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos manter de vestes limpas no meio dessa guerra de lama que é esse mundo. E é isso que Jesus quis dizer na oração sacerdotal, quando ele diz, eu peço que o Senhor os livre do mal, não que o Senhor os tire do mundo. Ser livre do mal naquilo que diz respeito à administração de recursos que fazem parte de um sistema financeiro e patrimonial caído e perdido, simplesmente significa administrar estes recursos e este patrimônio em conformidade com a lei do Senhor. E no final deste versículo, ou destes dois versículos, Jesus ele vai falar acerca de uma condicional, um resultado que é condicional. Ele vai falar, eu não vou ter confiado a verdadeira riqueza para mim se eu não administrar a riqueza de origem ímpia de uma forma coerente com os princípios estabelecidos pelo Senhor. Eu não vou receber aquilo que é meu, e aqui ele coloca a salvação.
Aqui ele está falando do céu. Nós não podemos esquecer do contexto no qual esses dois versículos estão, e eles estão em uma parábola que fala acerca do reino de Deus. Né? Eu não vou receber aquilo que é meu, a minha salvação, se eu não administrar o meu patrimônio, os meus recursos de uma forma coerente com os princípios estabelecidos pela palavra. Né? Então, o princípio da administração dos meus bens, os meus, daquilo que sobra nas minhas mãos, né? E das minhas finanças, daquilo que o Senhor me permite ter para, seja em forma de pão, seja em forma de semente, para me alimentar ou para semear, se eu não administrar isso de maneira coerente com os princípios da palavra, eu estou colocando, eu não estou dizendo que eu posso estar, estou dizendo que eu estou colocando a minha salvação em jogo. A palavra está dizendo isso para mim aqui, nesses dois versículos. Então, eu acho que nós estamos pisando, quem sabe, Arthur, Will, nós estamos pisando num dos assuntos mais delicados dentro deste campo das finanças e do patrimônio bíblico. Né? Não é o dízimo que é o assunto mais complicado, não. Eu acho que o assunto mais salgado está aqui. Porque o dízimo está dentro disso. Né? O dízimo está dentro disso, a oferta está dentro disso, dentro desse sistema administrativo, que é um sistema santo, que nós precisamos operar conforme este sistema administrativo, como eu disse, no meio desta guerra de lama, mas mantendo as nossas vestes limpas. Quando você está falando essa questão da questão financeira, né, e como é que a forma opera, no final da palavra da semana passada, eu até cheguei a citar uma frase, né, se a gente tem consultado o céu primeiro sobre as coisas que o céu tem nos dado, né? E isso tem me feito pensar, eu tenho conversado bastante com a Priscila sobre isso, porque a verdade é que quando a gente fala de vida financeira, a gente entra muitas vezes no automático, né? E o que é automático? É a planilha pura e simples. 1 mais 1 mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, dá 0, beleza. E aí a gente sabe que a questão da administração vai além da planilha, né? Você usou uma frase há 2 semanas atrás, Paulinho, que eu achei muito bacana, que fala assim, o nosso bolso compra daquilo que o nosso coração está cheio. Então, a relação com o dinheiro, ela é puramente emocional. A nossa vida financeira vai ser determinada pela qualidade da nossa vida emocional, né? Como nós estamos nos relacionando com o mundo, nos relacionando com as coisas, vai determinar como nós estamos gerenciando e administrando o dinheiro que vem nas nossas mãos. Eu queria ressaltar aqui um termo, que eu acho que a gente pode aprofundar bastante nisso, porque acho que aqui vai dar bastante pano para manga, que é o termo mordomo, né? A questão da mordomia cristã é algo que a gente já escuta há muitos anos, é uma palavra muito difundida, mas eu confesso para vocês que poucas vezes eu parei para pensar a fundo sobre o que significa ser efetivamente um mordomo, né? E essa semana eu me peguei lendo um texto lá de Gênesis 24, que cita a pessoa de Eliezer, né? Eliezer, ele era a pessoa de confiança de Abraão, a ponto de Abraão depositar em Eliezer a confiança dele escolher a noiva do próprio filho. Olha que responsabilidade, né? Então, Abraão falou assim, você vai lá e você que vai escolher a noiva do meu filho. Além disso, Eliezer já era a pessoa responsável também pelas finanças de Abraão. Se nós vamos puxar até a própria pessoa de Moisés, ele era dono de nada, mas era responsável por tudo, né? Isso aconteceu na casa de Potifar, depois aconteceu na casa de Faraó. Então, eu trago essa ilustração, essas duas histórias para a nossa vida hoje. Em que sentido? Eu continuo sendo dono de nada, mas eu sou responsável por administrar tudo. Tudo que cai na minha mão, eu tenho que administrar, mesmo sabendo que não é meu. E por saber que não é meu, a responsabilidade é muito maior. Porque se eu for parar para pensar e colocar na ponta do lápis todas as compras que nós fazemos ao longo do mês, você vai perceber que muita compra você faz achando que o dinheiro é teu. Porque ele vem para satisfazer a sua necessidade emocional, vamos dizer assim. Não só mercado, pão, mas assim, você percebe que muita coisa que a gente compra é emocional, né? E aí eu queria ressaltar esse tema da mordomia com vocês. O que a gente pode falar em termos de mordomia, Will?
eu volto no ponto, né? Quando eu falei na última parola que 10% é de Deus e 90% também. Eu gostei do que o Paulinho falou, esse texto aí, ele trouxe luz e entendimento para nós, porque, a bem da verdade, quando nós vamos tratar a respeito de finanças nas nossas vidas, quando o salmista ele diz assim, né, aquieta minha alma, e você comentando aí, algumas coisas passaram aqui na minha cabeça, e uma delas é uma frase que eu gosto muito de Dwight Moody, que ele fala que só existe algo, alguma coisa que é capaz de suprir a ausência que há no nosso coração, que é Deus. Né? Ele usa um outro linguajar, tal, mas basicamente isso. E aí, se você for para o texto de Romanos, capítulo 1, eu sei que o Paulinho ele gosta dessa versão, por isso que eu vou citá-la, na versão A Mensagem, ela vai falar basicamente o seguinte, que o povo de Deus, ele perdeu a referência. Quando nós vamos pegar esse texto, eu sei que Romanos capítulo 1, ele está falando uma série de palavras duras, tal, mas ali ele está falando sobre referência, sobre a geração anela, né, espera, grita, esperneia pela manifestação dos filhos de Deus. E nós perdemos de tal forma a referência que hoje, quando eu quero suprir a necessidade do meu coração, eu saio fazendo compras. E muitas das vezes, essa supressão de necessidade do meu coração, eu acabo fazendo porque eu perdi a referência, porque aquilo que supriria o meu coração, que é Deus, eu acabo derivando e utilizando os recursos de forma indevida. Então aí você começa a ver uma série de distúrbios, lógico, eu não sou psicólogo, nós não somos aqui, eu acho que a pessoa mais gabaritada para falar a respeito disso aqui é o Paulinho, mas quando nós vamos tratar a respeito disso, a pergunta que a gente tem que fazer é qual é a referência que nós estamos tendo? Será que eu estou fazendo uso correto dos recursos que Deus tem colocado nas minhas mãos? Por quê? Quando eu entendo que Deus ele me confiou, e eu gostei muito do texto que o Paulinho citou, eu gosto de um texto que está lá em Tiago, capítulo 4, porque ele vai dar uma conotação reversa. Ele fala assim, Tiago, capítulo 5, verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então veja, e aí ele continua, Tiago falando, né? Mas olha que interessante, ele está falando que na medida que eu trabalho, que você trabalha, existe um clamor sobre esse salário. Por quê? Olha quão divino é a remuneração que você recebe. Por quê? Se eu sou um empregador, né? Se eu sou um empregador e eu deveria pagar um salário para o Paulinho, vamos supor que o Paulinho fosse meu funcionário de 20 mil, e eu falo assim, quer saber? Não, eu vou economizar e eu vou pagar só 10. A diferença desses 10 clama diante do Senhor. Então veja quão delicado é e quão espiritual também é a questão da remuneração. Então, ou seja, veja, Tiago está falando que se eu recebo um salário que ele não é digno, e quando eu estou falando isso, eu estou falando o seguinte, Deus ele olha para o meu trabalho, e a palavra do Senhor mesmo vai dizer que o meu trabalho ele não é em vão no Senhor. Lógico que ele está falando a respeito também do serviço no templo e tudo mais, mas também podemos fazer um paralelismo aqui. E aqui ele está falando, olha, esse salário ele clama diante de Deus. Então, se eu consigo ter essa mentalidade, essa consciência, eu vou olhar para o meu salário e vou falar o seguinte, espera um pouquinho, esse meu salário ele está clamando diante de Deus. E aí, na última parola, você falou sobre que a oferta de Abel, ele clama até o dia de hoje. Olha que interessante, a oferta de Abel clama até o dia de hoje. E a minha remuneração clama diante de Deus. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra que está falando. Então, ou seja, se a minha oferta clama diante de Deus e uma remuneração defraudada pelo meu empregador, ela clama diante de Deus,
Agora, você imagina quando eu oferto, o meu clamor sobe ao Senhor, e um salário recebido com graça, com benevolência, com gratidão no meu coração, quanto mais isso não clamará ao Senhor. Agora, eu recebo um salário digno, eu oferto de forma digna, eu dou meu dízimo de forma digna. Será que isso daqui não fará com que a minha oferta, meu dízimo, ele não clame tão quanto clama a oferta de Abel? Então, eu tenho que ter essa consciência. Nós temos que ter o discernimento de quão sério é. E aí eu volto 2 parolas atrás, Arthur, quando nós falamos a respeito de que o tema mais difícil de se tratar na igreja é a respeito das finanças. Porque o diabo ele trabalha de forma tão dura em cima disso, que se nós tivéssemos a consciência plena de que quando eu sou próspero, quando você é próspero, o reino do Senhor avança, nós entenderíamos esse princípio e nós começaríamos, a partir de hoje, a mudar a nossa oração. Nós começaríamos a clamar e falar assim: Deus, o Senhor sabe do meu trabalho, o meu trabalho ele não é em vão, e, portanto, se o salário que eu estou recebendo, se a remuneração que eu estou recebendo, ela é fruto de uma defraudação do meu empregador, Pai, ela está clamando diante do Senhor, porque o Senhor sabe que o meu salário ele tem que ser digno. Por quê? Se eu trabalho, o meu trabalho é digno, eu tenho que comer. E aí eu estou voltando a dizer a respeito da distinção entre pão e semente. Não sei, Paulinho, se você concorda com isso que eu falei, mas, cara, é algo que pula no meu coração falando aqui. Mas Tiago 5,4 é basicamente isso mesmo, né? A denúncia aqui é sobre a defraudação mesmo, né? E sobre o resultado da defraudação sobre a vida do defraudador, né? Esse é o recado mesmo, Will. Esse é o recado mesmo. Então, de fato, o trabalho é tão digno, né? O texto que você citou é o 1 Coríntios 15:58, né? Que fala que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, né? Mas eu me lembro, por exemplo, da recomendação do apóstolo Paulo aos servos, quando ele escreve ali na carta aos Efésios, né? E ele diz o seguinte: servos, servi aos seus senhores como se vocês estivessem servindo ao próprio Deus. Para você ver como a condição do trabalho, ela é digna diante do Senhor, né? E digna dentro desta condicional do servo que serve aos seus senhores, aos seus patrões, como servo que serve ao próprio Deus, né? Aí a gente entra naquilo que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, do 15:58, todo o trabalho que nós executamos no Senhor, ele não é em vão, né? O próprio Paulo ele fala: quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, né? Então o meu trabalho ele precisa ser executado para a glória de Deus. Por consequência, a gente cai naquilo que Tiago fala, né? Aqui nós não estamos fazendo acrobacia nenhuma para chegar nesta conclusão de que o trabalho precisa ser feito de forma justa e o salário precisa ser tal qual o trabalho, justo, né? Então, sim, a ideia da equidade, basicamente, é essa. Agora, falando sobre a questão da mordomia, que o Arthur provocou a gente, eu tenho uma paixão pela forma que o apóstolo Paulo constrói a sua primeira carta, né? Eu gosto muito de estudar o meu xará Paulo, mas eu gosto muito das cartas aos Coríntios, né? Porque as igrejas de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, muito cheia de problema para resolver. O tamanho das cartas e as denúncias das cartas deixam isso claro, né? São cartas com recomendações extremamente ácidas, mas a forma que Paulo redige a primeira carta, para mim, é linda, né? De maneira, assim, bem resumida, até porque o nosso tempo ele é contadinho. Mas no primeiro capítulo de 1 Coríntios, Paulo ele está construindo a identidade dos seus leitores.
No primeiro capítulo, ele fala acerca de um povo perdido que precisa de um salvador. No segundo capítulo, ele já coloca esse povo como um povo remido, salvo, né? No terceiro capítulo, Paulo fala deste mesmo povo como cooperadores. No quarto capítulo, Paulo abre falando acerca de ministros, e a primeira sacada acerca de ministros que Paulo dá é de mordomos. Ministros no versículo 1, mordomos no versículo 2. Né? Então, para mim, é lindo isso. Olha onde começa. Começa no reconhecimento de que eu sou perdido, começa no reconhecimento de que eu fui comprado, de que eu era perdido, eu fui comprado, né? Aí agora eu sou um cooperador, eu faço parte de um movimento, agora eu sou revestido para uma nova atuação como ministro, como alguém que anda não apenas cooperando, mas que anda na autoridade do nome daquele que me reveste. E a primeira característica dessa autoridade que Paulo coloca é o mordomo, logo no versículo 2 do capítulo de número 4. Para mim isso é lindo. Capítulo 4, verso 2, né, na tradução que eu tenho aqui nas minhas mãos, ela diz, olha, além disso, requer-se deste encarregado, né, ou do mordomo, que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. A característica essencial deste ministro mordomo que o Senhor espera, né, de cada um de nós que passamos por estes processos de reconhecimento. Eu era perdido, fui resgatado, fui chamado para ser um cooperador, fui agraciado com a bênção de ser um ministro. Agora o Senhor me espera como um mordomo, e ele me esperar como um mordomo é sinônimo dele me esperar como alguém fiel. E o que é o fiel? O fiel é aquele que não trai, é aquele que dá a sua palavra e a cumpre, é aquele que fala e faz, é aquele que se move em cima da aliança. A fidelidade, ela pressupõe uma aliança anterior. Né? Então, quando nós falamos de fidelidade, nós estamos pressupondo que somos portadores de uma aliança. Aonde está essa aliança? Lá no capítulo 2, quando nós fomos comprados, quando nós fomos redimidos, não por nosso mérito, mas por aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Né? 1 João 4,19, a palavra diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só temos uma aliança porque primeiro ele nos ofereceu esta aliança. Né? E nós vamos saber qual é esta aliança. 1 Coríntios, capítulo 11, lá no verso 24, 25, a palavra diz que a aliança é o sangue de Cristo Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que lá em Apocalipse 5:9 é apontado como a moeda que não perde o valor, a moeda da nossa compra. Com o seu sangue ele comprou para si povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Então esta aliança é a aliança que o Senhor ofereceu em nosso favor. Ele andou na nossa direção com esta aliança na direção do nosso dedo, e o que ele espera é que a gente não quebre os votos. Que votos são estes? Os votos da aliança. Que votos são estes? São os votos do cumprimento, ou estes votos são o cumprimento da palavra que o Senhor estabelece para nós, para a administração daquilo, do objeto ao qual nós somos chamados a ser mordomos. O mordomo não é dono. O mordomo administra. E a característica do administrador que o Senhor espera é fiel. É ser fiel. Né? O fiel é o que não trai o princípio. Né? Eu acho linda essa construção. Porque da forma que nós estávamos lá em 1 Coríntios 1, eu não podia ser fiel. Uma atitude foi tomada em 1 Coríntios 2. Um galardão foi derramado em 1 Coríntios 3, de ser o cooperador. Um galardão maior de revestimento, de autoridade, ele foi anunciado em 1 Coríntios 4, né, o ministro. E a primeira característica do ministro, conforme a palavra, nessa sequência, construindo a identidade, né, pelo entendimento do apóstolo Paulo, a primeira característica é a característica da fidelidade através da mordomia. E isso que você falou é interessante, porque em Mateus 25, 14, vai falar sobre a parábola dos talentos. E uma das coisas interessantes que ele vai, o próprio Cristo, ele fala, né, na personificação, quando aquele homem, ele sequer coloca no banco. E aí ele fala assim, né, servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros,
e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Olha que interessante, né? A visão de reino é uma visão que estabelece que não é vontade de Deus que nós tenhamos prejuízo. E ele também não quer, e aí dentro dessa tua fala sobre fidelidade, não quer também que nós sejamos faltos com relação às coisas do reino. Porque aqui nós sabemos já e conhecemos essa parábola, é dado 5 talentos para um, é dado 2 talentos para outro e dado 1 para outro. Os 2 primeiros multiplicam isso, e aí ele fala, servo bom e fiel. E por conta disso, ou seja, por conta da tua fidelidade, agora você receberá esse tipo de galardão. Então isso me faz entender que na medida que eu sou fiel e leal com aquilo que Deus ele me confia num aspecto de mordomia, eu também recebo um galardão. Olha que interessante, isso é forte em Brasil. Agora, se eu não sou fiel naquilo, nem no mínimo, então isso pode trazer para mim consequências. E aí nós estamos falando de mordomia. Mas aí nós estamos na perfeita concordância com aquele texto de Lucas 16 que eu li. Porque olha só, o que o administrador fala? Você administrou o que é meu. O administrador não, o dono, né? E o que os administradores dizem? Eu negociei o teu dinheiro, né? E aí sim, servo bom. Que servo é esse? É o mordomo de 1 Coríntios 4:2, né? É o mordomo, aquele que administrou conforme a ordem do dono, né? Aonde está a fidelidade? Na ordem do dono. Então, o que conota o servo ser bom e fiel? A fidelidade é aquilo que o dono estabeleceu. Desculpa te cortar, pode continuar. Eu queria até fazer um adendo, Will, dentro do que você falou. Esse texto das Parábola dos Talentos é um texto que eu uso bastante aqui na célula, no de crescimento, quando a gente vai falar a respeito de finanças. Tem um aspecto desse texto que a gente deixa passar muitas vezes, mas eu acho de extrema importância, e o Senhor me trouxe no coração isso de novo para falar isso outra vez, né? O texto fala que o homem, ele deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento, conforme as suas habilidades. Ou seja, aquele senhor sabia para quem dá 5, para quem dá 2, para quem dá 1. E aí a pergunta que eu faço para mim mesmo, em primeiro lugar, e aí depois eu sempre repasso essa pergunta para as pessoas que eu conheço. Você está pronto para receber 5? Se o senhor te encontrar hoje, ele vai encontrar em você uma pessoa habilitada para receber 5? Ou você é aquele que vai receber 1? E aí eu comecei a me questionar muitas vezes assim, meu Deus, eu nunca me preparei para ser o cara de 5. Eu reclamo para Deus que eu nunca ganho 5, mas ele nunca me preparei para receber 5. Eu sou o cara, muitas vezes, que é o cara que vai receber 1. Por quê? Porque eu tenho medo, porque eu não tenho fidelidade, porque eu não tenho princípio. E eu me deixo perder por muitas coisas que acontecem no mundo que me encantam e me fazem perder o foco das coisas que são importantes. Você está preparado para ser o cara de 5? Então se habilite para ser a pessoa de 5. Quando você for preparado para receber 5 talentos, o Senhor vai derramar na tua mão esses 5 talentos. Enquanto esse dia não chega, se prepara, se habilita. Né? Eu sempre deixo isso muito claro. A gente se queixa de uma coisa, muitas vezes, que a gente não se prepara para receber. Uma vez uma pessoa, eu morava em São Paulo ainda, eu acho que a Lisa era pequenininha, deve ser meados de 2010, 2009 isso. Uma pessoa virou para mim e falou assim, Arthur, você está preparado para ganhar 10 mil reais por mês? Eu falei assim, opa, agora, só você falar que eu recebo. Ele falou, excelente, o que você faria com 10 mil reais por mês? Ah, mas eu pagaria as minhas contas, que estão atrasadas, eu reformaria o guarda-roupa da minha esposa, e eu deixaria alguma coisa aqui para investir numa viagem. Tá? Falei, não, bacana. Mês que vem você vai receber mais 10 mil. Você vai pagar suas contas atrasadas de novo? Falei para assim, não, mês que vem eu não vou ter conta atrasada. Tá vendo como a tua mentalidade não é de quem ganha 10 mil? Você não está preparado para ganhar 10 mil. Quando você estiver preparado para ganhar 10 mil, Deus te dá. Aquele dia, para mim, foi um
choque de realidade, sim, porque a gente fica esperando uma graça, uma dádiva, e na verdade, assim, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Você daria, Paulinho, a sua poupança para um ladrão administrar? Daria? De jeito nenhum. Você daria, Wilson, a sua poupança, a sua reserva para um bandido administrar? Claro que não. A gente pede para Deus fazer isso. Entregar na nossa mão para administrar algo que é dele. Sendo que a gente muitas vezes nega aquilo que é o básico. Ou até uma outra comparação tão real quanto essa que você fez. Você daria a sua poupança para o Rafa, seu filho? Quantos anos o Rafa tem? 6. É o caso da Alice, minha filha de 5 anos. Você daria a sua poupança para o Rafa administrar? Né? Jamais. Por quê? Ele não, e percebe, ele não é ladrão, mas é incapaz. Não é? Gostei. Ou a má intenção ou a incapacidade independe. Ela limita. Né? Elas nos tornam... entendo o que eu vou falar, por favor? Reprováveis para essa confiança por parte de Deus. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Uma outra coisa que eu queria pincelar, que vocês citaram em questão do trabalho, né? Trabalho é uma coisa muito importante. A gente pode até citar lá em Gênesis 2, né? Quando Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para que cultivasse e guardasse. Então, fica muito claro na narrativa bíblica que Deus deu ao homem o primeiro trabalho, para depois da família, para depois da igreja. Não é verdade? Então, o trabalho é algo dado por Deus, né, responsabilidade para o homem. Muita gente confunde trabalho com castigo. Não, porque o trabalho é um castigo para o homem e é a consequência do seu pecado. Na verdade, o trabalho não é isso. Né? A palavra fala que o suor do rosto seria o castigo. Ou seja, você teria que se esforçar muito mais do que naturalmente você se esforçaria para obter o mesmo resultado. Mas o trabalho, em hipótese nenhuma, ele é um castigo. Pelo contrário, o trabalho é uma bênção. Né? Eu fico, toda semana, meu trabalho fica perto de um centro de captação de currículo. Eu não vou lembrar o nome agora correto para mudar. Eu sei que em São Paulo tem um nome certo, a gente deve ter também, Centro do Trabalhador, né? Então as pessoas vão lá para deixar os seus currículos para conseguir. E toda segunda-feira a história se repete. Balcão de empregos. Isso. Balcão de emprego. Então eu passo lá cedinho e tal, e aquela fila enorme na segunda-feira. E eu toda segunda-feira eu falo para Deus, obrigado, porque hoje eu não estou nessa fila. Porque eu poderia estar, né? E aí eu acho injusto eu chegar no meu trabalho e amaldiçoar o meu trabalho. Eu acho que o meu coração, muitas vezes, ele se entristece com injustiças. E no trabalho de todo mundo acontecem injustiças. Né? No meu, no do Wilsinho, no do Paulinho, acontece injustiça. E muitas vezes o nosso coração se entristece. Mas aí o Wilsinho, ele trouxe uma palavra para mim há um tempo atrás, eu não vou lembrar agora quantos meses faz isso, sei que foi o ano passado, com certeza, né? Ore pela prosperidade do seu chefe. E quanto mais ele prosperar, mais você será próspero também. Né? Eu passei isso para a Priscila e aí a gente tem conversado bastante a respeito disso. Quantas vezes eu cheguei em casa chateado, amargurado por injustiça no meu trabalho? E ela para mim falou assim, lembra da palavra do Wilson, abençoa a vida do teu chefe, abençoa o teu trabalho, diga palavras que são positivas a respeito do seu trabalho, porque ele é digno, o seu trabalho é digno, ele é correto. Então, gente, o trabalho é algo digno, tá? E aí a gente vê na cultura brasileira, eu não gosto de generalizar, então eu vou só citar essa condição, mas não é generalizando, tá? É só uma questão cultural que a gente vê, né? O bom é quando a gente ganha muito trabalhando pouco. É o sonho de todo mundo. Eu quero ganhar bastante trabalhando o mínimo possível. Não é verdade? Eu quero trabalhar 4 horas por dia em home office, de chinelo e ganhar 15, 20 conto por mês. É isso que todo mundo quer. Né? E é por isso que tanta gente cai no engodo da loteria.
da Mega Sena. Por quê? Porque é um dinheiro fácil, é um dinheiro que vai entrar na minha conta sem precisar fazer muito esforço. Então, eu só queria pincelar essa questão dos talentos e do trabalho para a gente dar sequência. Segue o barco. Agora, uma coisa que você falou aí, que a gente precisa trazer uma luz em cima. Você falou a respeito de Gênesis, né? Gênesis, antes mesmo da queda do homem, Deus já tinha estabelecido o trabalho. Quando há a queda, existe uma maldição imposta sobre o homem, que será sobre o fruto do suor e tudo mais, tal. Só que Gálatas 3,13 vai dizer que a maldição ela foi rompida para que a bênção de Abraão chegasse até o homem. O que reforça o que você falou. Ou seja, a maldição que foi estabelecida no Éden pela queda do homem até então, sim, havia sim, como se fosse um castigo. Mas Jesus, ele tirou isso. Isso é interessante, falo isso porque um dia, numa aula lá na escola, uma pessoa disse assim, um professor, havia uma maldição que a mulher ela teria dores de parto. Olha o testemunho que forte dessa mulher. Só que Gálatas 3,13 diz que a maldição foi rompida, então, ou seja, não deveria haver dor. E ela estava grávida, e ela começou a orar em cima dessa palavra. E ela falou que quando ela entrou no centro cirúrgico, e ela teve a criança dela, ela não teve dor alguma. Por quê? Se cumpriu aquilo que o Paulinho falou, atuar e andar sobre a aliança, ou sob a aliança. Então, isso é tão importante, porque muitas vezes, porque nós desconhecemos a palavra e aquilo que a palavra está dizendo a respeito, que nós começamos a fazer, e tem um texto de Provérbios, que eu sou assim, acho fantástico esse texto, que ele fala assim, que o homem tolo, ele pratica o erro e ele culpa a Deus, né? Então, muitas vezes, o que nós estamos fazendo? Porque nós desconhecemos a palavra, nós começamos a falar, porque isso tudo está acontecendo na minha vida, porque Deus isso, Deus aquilo outro. E você citou um texto, que é um texto que está em Jeremias, que fala assim, orai pela paz da cidade, para que, sendo ela pacífica, ou tendo paz, que a palavra é shalom, você também experimentará da paz, ou do shalom de Deus, a prosperidade. E quantos de nós estamos deixando de exercer um posicionamento assim? E por que eu estou falando isso? Nós estamos falando sobre mordomia. Veja como que o princípio de mordomia, ela tange questões de fidelidade, de lealdade, e quando nós vamos falar sobre esses dois tópicos, sobre esses dois pilares, nós não podemos deixar de nos lembrar de José. Porque José, ele recebeu uma profecia através de uma visão, de um sonho, que seja, ele atuou e caminhou em cima disso, Deus o tirou daquela situação, e da noite para o dia ele se tornou o segundo homem do Egito. E diz a palavra que, tanto quando ele estava preso, quando ele estava na casa de Potifar, diz assim, e Deus era com ele. E ele, nas duas posições, tanto como escravo, como atuando dentro da casa de Potifar, tanto na prisão como na casa de Potifar, ele exerceu uma postura de fidelidade, de honra, exercendo uma postura de mordomo. Ele foi mordomo dentro da prisão a ponto do carcereiro deixar a chave da prisão com ele. Ele foi tão fiel e tão leal que na casa de Potifar, diz a palavra, que ele poderia fazer o que ele quisesse, só não poderia tocar na esposa de Potifar. E da noite para o dia, ele, através de um ímpeto que tem no coração de Faraó, ele se torna o maior mordomo de tudo. Isso me faz pensar e entender, também em linha com o que você falou, Arthur, que muitas vezes nós queremos receber o 5, queremos receber o 2, e nós não nos preparamos. Mas olha que interessante, Deus preparou José, tanto na prisão, tanto na casa de Potifar, como na prisão, para que depois ele fosse um homem tremendamente usado por Deus, porque naquele princípio ele já tinha entendido, eu já tenho administração, eu já tenho essa unção sobre mim, de tal forma que, Faraó, você tem que guardar por 7 anos, porque daqui 7 anos nós experimentaremos uma dificuldade, uma adversidade. E aí vem um ponto que muitas vezes nós, como cristãos, nós negligenciamos. Certa vez eu falando com um homem de Deus,
eu perguntei para ele, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem previdência social? Previdência privada? Ele virou para mim e falou assim, rapaz, o que é isso? Jamais, porque Deus proverá. E aí eu virei para ele e falei assim, mas rapaz, se Deus proverá, por que Deus deu uma estratégia a José? Para que ele juntasse recursos por um período, porque lá na frente, e próprio Provérbios de Salomão também vai nos ensinar a respeito disso, vai ter com a formiga, ele fala. Ele fala assim, olha, aprenda com ela, porque ela vai juntando no verão, para que no inverno não tenha... Então, o que ele está querendo dizer? Olha, enquanto você estiver num momento de abundância, enquanto você estiver trabalhando, vá também juntando recursos, porque é possível que você passe por um tempo de adversidade. Então, veja, se você tem a sua economia, vai ter com a formiga. Pega lá, quanto você recebe? É 10 mil? Cara, você já sabe que 10% disso é dízimo. O que sobrou, separa 20%, coloca dentro das suas, do investimento que seja, isso não é pecado. Isso não é pecado. Por quê? José foi um grande exemplo para nós. A formiga é um grande exemplo para nós. Então, se nós tivéssemos esse nível de compreensão a respeito, sabe, é bênção quando nós lemos aqui a respeito de nós semearmos, de nós socorrermos o aflito, que Deus, a quem socorre o aflito, recebe da bondade do Senhor, e até eu costumo dizer que a única vez na palavra em que você se torna credor de Deus, que a própria palavra fala, é aquele que empresta ao pobre, Deus ele vai te pagar de volta, então, ou seja, mas veja, é só uma ilustração do que eu estou falando, não é uma heresia, eu quero dizer, mas é Provérbios que fala isso, mas quantos de nós, em uma situação, já não passou de uma pessoa bater na tua porta? Semana retrasada mesmo, um rapaz virou para mim e falou assim, rapaz, eu estou precisando de uma grana para pagar meu aluguel e tal. E eu virei para ele e falei, rapaz, esse mês eu não vou poder te ajudar. E talvez você pare e pense assim, mas por que você não pode ajudar? Eu falei, porque eu tenho projetos, eu já tenho um orçamento estipulado. Então, muitas vezes nós deixamos de ler a palavra que diz assim, né, que o homem não vai para a guerra sem antes fazer as contas. O homem não vai edificar uma casa sem antes ele sentar e planejar. Então, veja, isso é tão de Deus quanto o fato de você receber um salário digno, e é tão de Deus quanto o fato de você também poder utilizar dos teus recursos para satisfazer o teu desejo do coração. Porque a palavra do Senhor também diz lá em Eclesiastes a respeito disso. Ele fala, olha, do fruto do seu trabalho, goze, satisfaça-se, faça isso com a sua família, né? Você agora está de férias aí e você recebeu um dinheiro aí do teu trabalho por conta das tuas férias. E você vai gastar com a tua família. Isso é bênção, porque Eclesiastes diz a respeito disso, e nós não devemos ser avarentos. Então, a mordomia passa por isso também. Né? Olha para José, olha para a formiga, começa a olhar para dentro das suas finanças, porque muitas vezes nós estamos passando por uma adversidade, Deus sinalizou, Arthur, Paulinho, cara, junta a grana, e você está lá, não, Deus proverá. E a bem da verdade é que Deus depois vai virar para você e falar assim, rapaz, eu falei para você lá atrás e você não quis, então agora você vai ter que sofrer o dano. Mas Deus, ele é tão misericordioso e tão galardoador que mesmo assim ele é o nosso Senhor e não nos deixa ter falta de coisa alguma, mesmo sendo um cabeçudinho de Jacó. Citando só o versículo que você passou por cima, assim, Provérbios 21:20, vai falar assim, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. A importância de poupar, né? Paulinho, você ia tocar aí, eu não te interrompi, perdão. Não, eu só quero colocar a questão do trabalho, uma percepção que a gente não pode perder, né? Quando você abriu essa parte falando de trabalho, você colocou que o trabalho ele é mal visto, né? Ele é visto de forma equivocada por muitos como um castigo. Né? O castigo que Deus deu por causa do pecado de Adão foi trabalhar. Não foi trabalhar, como você bem colocou, o trabalho veio antes da família. Né? A palavra é clara em dizer que Deus criou Adão para ser o gerente do Éden.
para ser o gestor da criação, né? Ou seja, para trabalhar debaixo do revestimento. Ou se a gente for lá naquela perspectiva da construção que Paulo, da construção da identidade que Paulo reserva nos primeiros capítulos da carta aos Coríntios, é exatamente saindo da condição da total queda e avançando para a condição original, a condição de mordomo, aquele que é revestido para cuidar daquilo que é de Deus, né? Então, o objetivo do Senhor, ao nos chamar de mordomos através da boca do apóstolo Paulo, é justamente esse, em dizer, olha, através de Cristo Jesus, você volta para o projeto original, você volta para o início, você volta para aquela condição de gestor, de coparticipante, né? O cooperador do capítulo 3 de 1 Coríntios, você volta para aquela condição da qual você havia sido banido, né? Aquela condição que você foi arrancado por conta do pecado original. E, de fato, trabalho e comunhão com o Senhor são coisas que precisam andar juntas, né? O Senhor me traz à memória aqui aquele texto de Lucas, capítulo 10, ali a partir, já no finzinho, 38, qualquer coisa assim, quando a palavra vai falar acerca de Marta e Maria, né? E aí a gente conhece bem a história. Marta, ela ficou ocupada fazendo as coisas da casa, enquanto Maria veio e se sentou aos pés de Jesus, né? E Marta, ela dá uma bronca em Maria e em Jesus também, dizendo, Jesus, fala para ela vir trabalhar também. E Jesus fala, Marta, a melhor parte é a parte que a Maria escolheu. Jesus não desclassificou o trabalho. Ele só disse que antes do trabalho precisa vir a comunhão com ele. Onde que Adão se equivoca lá no Éden e escorrega, peca e cai? Justamente no descumprimento de uma ordem de trabalho. O Senhor falou, faz parte das regras do nosso contrato, você não comer daquela árvore. E nesse momento, Adão esculacha com uma regra do trabalho. Se a gente for olhar lá para 1 Coríntios 4:2, em que Adão se transforma? Adão se transforma em um mordomo infiel, né? Qual é o modelo de infidelidade? Se nós olharmos para Marta e Maria, o modelo da infidelidade é fazer, 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 sem se assentar aos pés do dono. O problema não está em produzir, não está em fazer. Produzir e fazer é bênção, e nós fomos criados para isso. O problema é querer produzir e fazer sem nos assentarmos aos pés do dono. Sobre produzir desligado do dono, Jesus falou em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Paulinho, eu estava folheando aqui hoje, folheando o modo de falar, né, porque é digital, uma apostila tua aqui de questão financeira lá de Dourados, né? O ursinho tinha cabelo ainda, faz lá atrás, e vem bem ao encontro do que você está falando. Eu até copiei e colei aqui na minha telinha um trecho da sua apostila que fala a diferença entre o pagador de conta e o ministro, né? A diferença entre o pagador de conta e o ministro. Olha que coisa interessante, porque é bem isso que você falou, é fazer, mas estar aos pés do Senhor. Aqui diz a seguinte coisa, eu vou ler para vocês porque é muito bacana. O pagador de contas é aquele que recebe o seu salário, paga as suas contas e termina o período de obrigações. Ponto. O ministro é aquele que recebe o seu salário, louva a Deus por isso, separa e consagra o seu dízimo, louva a Deus por isso, paga as suas contas, louva a Deus por isso, oferta na igreja, louva a Deus por isso e continua ministrando com o que sobra e continua louvando a Deus por isso. Eu achei muito legal isso, cara, muito legal. Isso é uma diferença muito grande entre você ser pagador de contas e você ser ministro, porque é exatamente a mesma palavra que você citou lá da carta de Coríntios, né? Ministro na condição de mordomo. O Justinho está lendo aí, alguma coisa ele vai falar, cara, certeza. Não, estou tranquilo.
Estou tranquilo, porque depois você, fora daqui do ar, você vai me dar bronca a respeito disso. Capaz. De forma alguma. Meninos, estamos já na reta final aqui do nosso tempo. Estamos aí se aproximando do final. E eu queria fazer algumas considerações finais. Acho que a gente pode trazer aqui alguns pequenos conselhos, né, que a Bíblia nos traz a respeito de administração financeira. Eu vou citar aqui rapidamente o conselho e a referência bíblica, e depois você aí na sua casa pode acompanhar esses textos, né? E aí eu passo a palavra para vocês para a gente encerrar. Então lá, dicas bíblicas a respeito de administração de recursos. Primeira, fique no azul. Romanos 13, 8. Cuidado com os empréstimos com juros exagerados. Provérbios 22, 26 e 27. Faça planejamento financeiro. Lucas 14, 28 a 30. Atenção com os gastos desnecessários. Isaías 55, 2. Poupe. Provérbios 21, 20. Seja um investidor. Mateus 25, 39. Trabalhe. Provérbios 6, de 9 a 11. Fuja do dinheiro fácil. Salmos 112, 5. Não sonegue impostos. Romanos 13, versículo 7. Construa uma herança para os seus filhos. Provérbios 13, 22. Seja um empreendedor. 1 Tessalonicenses 4, 11. Só isso foram 11 dicas bíblicas para você administrar bem os recursos. Meninos, as nossas considerações finais, por favor. Não, se o sujeito não ficar rico com essas 11 dicas bíblicas, não vai ficar nunca mais. Não, mas aconteceu de uma que ele pode cumprir as 11, mas se ele for a 12, ele pode ficar pobre, que é não seja fiador. Provérbios 17, 18. Porque, rapaz, isso é outro laço. Significa... O enrosco. Porque muitas vezes você, na camaradagem, vai lá e fala assim: ô Arthur, pode ficar tranquilo, sou teu fiador. E aí o Arthur olha e fala assim: quer saber de uma coisa? Já tenho fiador mesmo? Isso é um testemunho que eu tenho na minha família. Uma pessoa da minha família falou: rapaz, eu tô com uma dor de cabeça tremenda, porque eu fui fiador de uma pessoa assim assensada e ela simplesmente agora não paga. E aquele recurso que eu tinha separado para uma coisa que era para mim, agora eu estou tendo que honrar as despesas desse cara. Então, você pode cumprir os 11 princípios que o Arthur falou, mas se você for fiador, cara, corra! E tente se exonerar dessa fiança. Amém? Amém. Paulinho, quer falar alguma coisa para a gente dentro do assunto ainda? Não, já deu, né? Já deu. Deu, né? Se eu falo e o Sim reage, aí você já viu onde vai parar isso. Aí a gente não acaba dentro da hora. Tá bom. Gente, chegamos ao final, então, de mais uma Roda de Parola. Quero agradecer a tua audiência, a tua presença. Nos ajude a compartilhar esse canal. Compartilhe, inscreva-se, ative a sinetinha para você ter as nossas notificações. Deixa aqui o seu joinha. Nós estamos já com mais de 30 parolas no nosso canal. A gente aconselha você a acompanhar todas elas. Tem materiais muito legais, conversas muito legais. E anunciando já para a semana que vem, mês que vem, então, de fevereiro, começamos com um tema novo, senhores. E o tema do mês que vem será paternidade. Olha só que coisa incrível. Papai! Semana que vem, então, nós começamos com o tema paternidade. Estamos aguardando você na próxima terça-feira. Tem Roda de Parola nova. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, gente.